Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Hoje eu vou deixar aqui para nós refletir em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Todos aqueles que crêem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé. Seguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Aqui está falando sobre a vitória do mundo. A gente tem que obedecer aos mandamentos de Deus, obedecer ao Pai e obedecer ao Filho, que é Jesus. E todos aqueles que crêem que Jesus é Filho de Deus, esses vencem o mundo. Esse consegue a vitória sobre o mundo. Eles reconhecem que no mundo não tem nada de valor, mas na eternidade sim, com Jesus. O segundo aqui, do versículo 6 até o versículo 12, que diz: Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses três estão de pleno acordo. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. Esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida é a nossa por direito do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aqui nesse outro versículo está falando sobre a vida eterna e sobre aceitar Jesus como o único Salvador. Aqui, como ele diz, aqueles que têm o Filho têm a vida eterna, mas aqueles que não têm a vida eterna. Que hoje a gente venha entender que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele veio por mim e por você, ele se entregou numa cruz. Ele deu seu sangue por mim e por você. Ele sofreu, ele foi castigado por todos nós. Que hoje a gente venha a entender o testemunho de Jesus Cristo, que ele é o único salvador da nossa vida. Ele é o único que salva o mundo e não existe outro. Amém? Eu quero deixar aqui também para vocês no versículo 13 até o versículo 16, que diz assim: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve e quando lhe pedimos alguma coisa, e como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Se alguém vê o seu irmão cometendo algum pecado,
que não traz a morte deve orar a Deus. A ele dará a vida a essa pessoa. Isso, no caso de pecarmos que não trazer a morte, mas há pecados que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desses pecados. Toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos a Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com Deus verdadeiro, a única unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro. Esta é a vida eterna. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Aqui falando sobre a vida e a eternidade. A gente sabe que um dia a gente vai morrer, mas a gente tem a certeza que a gente vai para Jesus se a gente obedecer aos seus mandamentos, honrar pai e mãe e entender que Jesus ele é o único caminho que a gente tem para a eternidade. Mas se a gente não obedecer aos seus mandamentos, não seguir tudo aquilo que Jesus ensinou, a gente vai para o mau caminho. Tem muitos jovens hoje, tem muitas pessoas hoje que vão por esse mau caminho e acabam morrendo sem a salvação. Que hoje a gente venha a entender que Jesus, ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai se não ser por ele. É, falando a respeito dos deuses, é sobre a idolatria. Hoje a idolatria também está em peso. E o único que pode salvar a pessoa é Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar para a eternidade. Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E se inscreva no canal Adoradores por Excelência. Ative o sininho para receber as notificações quando eu colocar um novo vídeo no canal. E muito obrigado a todos. Amém?